Sons Compassivos, um programa Rádio Borba em parceria com a Associação Borba Contigo Cidade Compassiva. Um programa que visa sensibilizar para a importância da comunidade cuidar no final da vida. Sons Compassivos, um programa que pode ouvir em 93.8 FM. Sejam muito bem-vindos para a edição número 4 do programa Sons Compassivos na Rádio Borba. Neste programa vamos falar acerca da morfina, seus mitos e também outros mitos associados aos cuidados paliativos. Temos como convidadas a doutora Sílvia Vilar, também a doutora Clara Portel, médica no Centro de Saúde de Borba, com formação em Ciências Farmacêuticas, e também a enfermeira Sara Sepúlveda da Fonseca. Em primeiro lugar, agradecer às três mais uma presença em mais um programa Sons Compassivos e começo por perguntar à doutora Clara o que é a morfina e também para que é que serve a morfina. Relativamente à morfina, a morfina é um medicamento opioide, tal como o tramadol, a codeína, o fentanilo. São medicamentos com uma grande eficácia analgésica, ou seja, são utilizados para o tratamento da dor, uma dor intensa, como é o caso aqui nos cuidados paliativos. Sabemos que o controlo da dor é tão importante quanto o controlo da tensão arterial. A dor é uma das queixas mais debilitantes e comuns da população e, por isso, estes medicamentos têm uma grande indicação nestes casos. Além do controlo da dor, a morfina serve também como antitússico, como sedativo no tratamento da diarreia e serve também para o tratamento da dispneia terminal, ou seja, para a falta de ar nestas situações. Perguntar também como é que se deve tomar a morfina. A morfina tem várias vias de administração, não é tomada apenas pela boca, por via oral. Pode também ser administrada através dos chamados pensos transdérmicos, por via sublingual, ou seja, pode ser colocada debaixo da língua, pode ser administrada também intramuscularmente, através da veia, ou seja, endovenosa, intraespinhal. Portanto, não há apenas uma via de administração. Em contexto aqui dos cuidados paliativos domiciliários, utiliza-se muito a via subcutânea, ou seja, debaixo da pele, porque é uma via muito segura e utiliza-se bastante em casos em que há vômitos, disfagia, ou seja, dificuldade em engolir, em situações terminais. Doutora Sílvia, perguntar-lhe agora quais são os efeitos secundários da morfina. Olá a todos, muito obrigada por este bocadinho e por permitir-nos aqui estar a esclarecer algunos mitos sobre a morfina e sua utilização, porque achamos ser muito importante. A morfina é um fármaco fantástico, é um fármaco muito bom e muito utilizado para controle de dor, mas tem seus efeitos secundários igual que todos os fármacos, non há ningún inocuo. Todos os fármacos têm efeitos secundarios, incluso efeitos adversos. Los efeitos secundarios más comuns en la morfina son la estipazón y por eso normalmente siempre que damos una morfina o cualquier fármaco de esta área costumamos dar un laxante. También puede dar náuseas, por eso también costumamos dar un antiemético. Y otro efecto bastante característico de la morfina es que da un bocadillo de sono. También tiene un efecto muy bon y hasta que, como la doctora Clara dice, tiene un efecto antitúsico. Por tanto, también muchas veces es utilizada para la tos. Por ejemplo, la codeína, que la codeína también es una morfina, un tipo de morfina, y se usa muchísimo para la tos. Estos son los más frecuentes. Há outros, mas estos son los más frecuentes. Perguntar agora, senhora enfermeira, quem é que deve usar a morfina e quem não deve usar? Colaborando aqui com esta equipa, há uns anos já que trabalho na área dos cuidados paliativos e não consigo responder linearmente a esta questão, porque quem deve ou não deve, isto tudo depende. Quem deve tomar morfina ou não deve, isto tudo depende da situação de cada doente, da situação clínica, e cada situação é avaliada pelo médico e o médico depois prescreve o que considera adequado. Portanto, não se pode dizer que há pessoas que devem ou que não devem tomar morfina. A morfina, como qualquer outro medicamento, tem que ser prescrita com doses certas e as pessoas e os doentes e os cuidadores sabem que têm que fazer as tomas segundo a pauta que o médico prescreve. Portanto, eu penso que não há forma linear de dizer quem deve ou quem não deve. É tudo consoante a situação clínica de cada doente. E tanto podem ser adultos como crianças, a idade não é impedimento para prescrever morfina. Doutora Sílvia, há quem defenda que a morfina é um dos remédios mais perigosos do mundo. Concorda ou discorda desta afirmação? Discordo plenamente. Vocês sabem que o próprio paracetamol, quando se toma em uma dose acima, pode causar a morte. O próprio paracetamol ou el nolotil pode provocar anemia plástica. Todos os medicamentos, quando não são tomados corretamente, são perigosos.
Las propias benzodiazepinas que tanto toman las personas con problemas para dormir son perigosas, son mesmo perigosas, e as persoas las toman como se fosen rebusados. É que non posso dormir, e se los dan de unos veciños a outros. É un hábito moito mau e bastante perigoso. Gracias a Deus que temos morfina, porque cuando no había morfina as persoas sufrían mesmo moito. La morfina serve en los posoperatorios y antiguamente, al principio, cuando comenzaron a utilizar las morfinas, se utilizaba en la guerra, cuando cortaban los membros a alguén porque se estaba a gangrenar e les daban morfina. Ainda ben que existía a morfina, coitados. Entón, é uno de los medicamentos máis perigosos del mundo? É claro que non. Agora, mal utilizado? É claro que sí, como cualquier outro. Tal como já falámos aqui ao longo do programa, existem vários mitos sobre a morfina. Vamos então falar um bocadinho acerca destes mitos relacionados com a morfina e também com os cuidados paliativos. Em primeiro lugar, senhora enfermeira, perguntar-lhe, a morfina é só para doentes terminais, é um mito ou é verdade esta afirmação? Não, é mesmo um mito que tem que ser desmistificado, porque a morfina, tal como a doutora Sílvia há pouco disse, é um medicamento utilizado em situações, não só em doenças terminais. Podem ser utilizadas num pós-operatório, podem ser utilizadas numa cólica renal severa, podem ser utilizadas no infarto do miocárdio, e, portanto, não só em fase terminal. Sabemos que muitas pessoas, quando alguém diz, então como está o teu pai, mãe, irmão, quem for o doente, e diz, já está a morfina. Normalmente, porque é que dizem, já está a morfina? Porque têm exatamente essa ideia de que a morfina é só para quem está a morrer. Isso não é verdade, a morfina pode ser utilizada nestas situações todas que eu falei. Logicamente que também se utiliza em pessoas com doenças terminais, sim senhora, com doenças degenerativas, sim senhora, com doenças crónicas, sim senhora. Mas é um mito de que é só para quem está em fase terminal ou morrer. Eu pedi aqui à doutora Sílvia que me ajudasse a completar esta resposta. El problema de este mito, o si callar, la causa por la que este mito está tan incutido en la sociedad, es porque realmente en cuidados paliativos, gran parte de los cuidados paliativos que nos facemos en utentes oncológicos, y realmente la doença oncológica costuma doer e doer moito. Son utentes que están a sofrer unha dor intensa, forte e moito forte, e esa dor ten que ser tratada con opioides. Non podemos estar a tratar unha dor forte ou moito forte con un Voltaren. Non é humano. Passamos agora para o segundo mito. Os medicamentos para dor em cuidados paliativos, como é o caso da morfina, podem levar à dependência, senhora doutora Clara? Poderá necessitar de doses de morfina ou de outros medicamentos opioides cada vez maiores. Mas isto porque a sua doença está a avançar e lhe está a causar cada vez mais dor e por isso é necessário aumentar então estas doses. Não há propriamente uma dependência. Há casos, sim, em que pode provocar dependência, mas acontecem mais em pessoas que já tiveram problemas de dependências, por exemplo, com o álcool ou com drogas. Passamos então ao terceiro mito. A morfina é administrada para acelerar a morte. É verdade ou mentira, senhora enfermeira? Quando diz que a morfina pode acelerar a morte, ora bem, não só a morfina, mas outros medicamentos, se não forem em doses adequadas, tal como há pouco a doutora Sílvia explicou, poderão provocar a morte. Ora, em cuidados paliativos não se pode contemplar mais práticas, é impossível haver mais práticas e, portanto, a morfina tem que ser utilizada em doses adequadas e em função da situação de cada doente. E essa morfina é para quê? É para manter o doente mais confortável e para combater e para controlar os sintomas que não só a dor. Pode ser a dor, a dispneia, mais conhecida por falta de ar, que angustia o doente e quem está ao pé, diarreias que não se controlam de outra forma. A morfina não acelera a morte. Doutora, passamos a mais um mito. Diz que pessoas em cuidados paliativos não têm muito apetite. É um mito ou é verdade? Este é verdade. Normalmente as persoas que están doentes non ten vontade de comer. Cando estamos constipados non temos vontade de comer. Claro, cando temos unha doença grave, frecuentemente non temos vontade de comer. E é un problema que dá moito sufrimento, causa moito sufrimento, mas fundamentalmente nas familias. Estas familias sofren inmenso, porque a comida está relacionada con el cuidar, con el alimentar e con estar a facer ben a la outra persoa. É a sobrevivencia, non comemos. Mas, en estas situacións de doenzas graves, doenzas avanzadas, a comida non é o máis importante. Aliás, pode tornarse un problema grave.
un problema grave e tornarse, e de facto é un sofrimento, porque as familias, como a persoa que está doente non quere comer, intentan facer tudo, van ao supermercado, compran isto, compran aquilo, porque desto gostaba, porque vou facer non sei que comida, vou facer tal outra, investen tanto de seu esforzo en facer en comidas diferentes, en ir a facer compras, e depois cando llegan e o utente non quere comer aquilo, porque coitado, non quere comer nada, se senten mal, pensan que non están a facer tudo por el utente e até acham que vai morrer porque não está a comer. Eu gostaria de acrescentar uma ideia que é persistente em várias situações que nós temos atendido e que angustiam os cuidadores, e que o doente lhes diz não quero comer, e nós sabemos que depois a primeira palavra do cuidador é mas tens de comer, se não comes não te curas. Pronto, e então nós temos que trabalhar aquela família para respeitar aquela anorexia, aquela falta de apetite do doente, e sobretudo quando são fases de terminalidade, fazê-los então entender que aquela pessoa está numa fase já em que não vai morrer porque deixa de comer, mas sim deixou de comer porque está a morrer. Só que isto é um trabalho de muita persistência da nossa parte, porque culturalmente, como a doutora Silvia dizia, a alimentação, a refeição está muito associada quer à sobrevivência, quer ao cuidar. E então é quase o que as pessoas sentem que podem fazer por aquele ente querido de quem estão a cuidar. Temos algunos fármacos para dar en este tipo de situações, e existen fármacos que poden ayudar a mellorar o apetite, e de facto, cando facemos a visita a un utente en cuidados paliativos sempre preguntamos se ten apetite e se gostaba de ter mellor apetite, non? E entón nos podemos utilizar fármacos e até funcionan. Até temos unha utente que cando toma o fármaco comeza outra vez a comer moito e xa dice, ai, xa non vou tomar máis porque xa estou a comer demais. O sea, já cosas que funcionan, mas non sempre funcionan, ás veces non funcionan. Iso, e fundamentalmente, cando estamos en unha situación de terminalidade, non só que non funcionen, é que non faz falta que funcionen. Aliás, é que el comer en esas situações vai provocar vómitos, vai provocar náuseas e vai provocar un malestar que non faz sentido. Porque unha persoa, cando já está mesmo na fase final de la vida, a comida non serve para nada. E ao contrario, só le vai facer mal. Agora, outra coisa diferente é cando a persoa ainda está nunha fase máis precoz da doença, en la que sí, claro, a alimentación é super importante porque tienen que estar fortes, ¿no? Para enfrentar os tratamentos, que son as mentalidades que as persoas teñen, ¿no? Mas sí, efectivamente aquí é importante, e por iso en los equipos de paliativos os nutricionistas son tamén moito importantes, e podemos facer outro programa tamén con un nutricionista para que nos fale de esto de la anorexia, que si callar é un tema bastante importante, mas simplemente reforzar que existen fármacos que nos poden ayudar a mellorar el apetito, que las persoas deixan de comer porque cando estamos doentes realmente non temos fome, e temos tamén que respetar iso e non obrigar, e que nunha situación de terminalidade non é a comida lo que o utente precisa. Doutora, por último, perguntar, cuidados paliativos significa que um médico desistiu do utente e que já não há mais esperança? É quando comenzamos a tudo hai que facer. O sea, cando llegan os cuidados paliativos é cando temos que facer tudo. Cando hai imensas cosas para facer. Temos que tratar de o conforto, dos sintomas, da familia. Los médicos enviásemos a cuidados paliativos a los utentes logo no inicio das doenzas. E o mesmo que depois corran ben e se callar ya non precisen de cuidados paliativos, tudo ben. Mas se enviásemos desde o inicio, muito provavelmente deixábamos de asociar a morfina con terminalidade e este mito desaparecería. E é desta forma que terminamos esta edição de Sons Compassivos, um programa Rádio Borba.